Você não está doente, você está em transição. Eu sei que essa frase pode incomodar, mas eu preciso começar assim. Nada está fundamentalmente errado com você. Nada. O que você chama de depressão, o que você chama de ansiedade, pode não ser falha, pode ser um sinal de que a versão antiga de você está se dissolvendo e a nova ainda não se estabilizou. Você passou anos buscando segurança fora, validação fora, aprovação fora, mas chega um momento em que o mundo externo não responde mais à sua frequência interna. E quando isso acontece, a energia se recolhe. Você interpreta como queda. Eu chamo de compressão. Compressão não é colapso, é recalibração. É o intervalo entre duas identidades. E o intervalo é desconfortável, porque você foi ensinado a temer o vazio. Mas o vazio não é fracasso, é reorganização. Agora eu quero que você me responda com honestidade. E se nada estivesse errado com você? E se isso fosse apenas um processo de transição? Quantas vezes você já se julgou por estar se sentindo assim? Escreva nos comentários. Eu estou em transição. E me diga, você sente que algo dentro de você está mudando mesmo que ainda não saiba explicar o quê? Deixe o like, inscreva-se no canal e escreva sua resposta. Porque o que eu vou revelar agora pode mudar completamente a forma como você interpreta a sua própria mente. Agora eu quero que você compreenda algo com clareza. Quando a identidade antiga começa a se dissolver, a consciência entra em compressão. Compressão é um movimento natural. Não é erro. Você passou anos sustentando certas definições. Quem você é, o que você merece, o que é possível para você. Mas chega um ponto em que essas definições ficam pequenas demais. E quando ficam pequenas, algo dentro de você começa a pressionar. Essa pressão interna é o que você chama de ansiedade. Esse esvaziamento de sentido é o que você chama de depressão. Mas observe com atenção. Antes de qualquer expansão existe dissolução. Antes da borboleta existe o casulo. A lagarta não fracassa. Ela se desestrutura. Você também. Quando o mundo externo não oferece mais respostas compatíveis com quem você está se tornando, a energia se recolhe. Ela sai do barulho, ela sai da busca externa, ela volta para dentro. E você interpreta isso como isolamento, mas muitas vezes é introspecção. Você não está perdendo direção, você está recalibrando. Recalibração não é confortável, porque você ainda não pode voltar a ser quem era, e ainda não se sente seguro sendo quem está se tornando. Esse intervalo cria dúvida, cria silêncio, cria sensação de suspensão, mas suspensão não é destruição, é reorganização. O problema começa quando você julga o processo, quando você diz, eu deveria estar melhor, eu não deveria me sentir assim, algo está errado comigo. Nesse momento você adiciona resistência, e resistência prolonga o estado. Entenda isto, o desconforto pode ser natural, o sofrimento prolongado vem da narrativa, e é exatamente sobre essa narrativa que eu vou falar agora. Preste atenção com muita clareza. Existe uma diferença profunda entre sentir um estado e se identificar com ele. Sentir é natural, identificar é escolha. Quando a energia se comprime, você sente peso. Quando há expansão ameaçando a identidade, você sente ansiedade. Isso é a primeira camada. Mas então surge a segunda camada. Eu não deveria estar assim. Eu estou falhando. Eu estou quebrado. Essa segunda camada é julgamento. E julgamento cristaliza. A emoção por si só quer se mover. Ela surge, ela se expressa, ela se reorganiza. Mas quando você adiciona condenação, ela se fixa. Você deixa de dizer, estou passando por um estado, e começa a dizer, eu sou ansioso, eu sou depressivo, eu sou assim. Percebe a mudança? Você saiu da experiência e entrou na identidade. E aquilo que você transforma em identidade tende a se repetir. Não porque você está condenado,
mas porque a mente busca coerência. Se você afirma algo sobre si, sua mente procurará evidências para sustentar essa afirmação. Então eu lhe faço uma pergunta simples: o que dói mais? A sensação em si ou a história que você conta sobre ela? Respire antes de responder, porque muitas vezes o peso real não é a emoção, é a narrativa. Você sofre duas vezes, primeiro pelo Estado, depois pela interpretação do Estado. E a segunda parte é opcional. Eu não estou dizendo para negar o que você sente. Estou dizendo para observar sem condenar. Existe uma diferença enorme entre presença e acusação. Quando você observa sem se atacar, algo começa a relaxar, porque o corpo entende que não está sob ameaça interna. E isso muda tudo. Agora eu quero aprofundar ainda mais. Porque se o julgamento não é a raiz, então, o que está sustentando a ansiedade? É isso que vamos revelar. Existe um mecanismo invisível operando dentro de você. E enquanto ele não é visto, ele parece incontrolável. Você acredita que a ansiedade surge do nada, mas ela segue uma sequência precisa. Nada começa no corpo, nada começa na emoção, tudo começa no significado. Antes do coração acelerar, antes da respiração encurtar, antes do pensamento disparar, uma definição já foi feita. Você classificou algo como ameaça. Essa classificação é silenciosa, rápida, automática e acontece no presente. Em seguida, o corpo responde. Ele ativa alerta. Ele prepara defesa. Depois disso, a mente entra em ação. Ela projeta cenários, amplifica riscos, imagina perdas. E então você conclui: estou ansioso. Observe a ordem real: definição, resposta biológica, construção mental, identificação. A emoção não lidera, a crença lidera. Você nunca sente algo no vazio. Sempre existe uma interpretação sustentando o estado. Então eu lhe faço uma pergunta direta: o que eu preciso acreditar sobre mim para que isso pareça ameaçador? Respire antes de responder, porque quase sempre a resposta toca a identidade. Talvez seja: eu não sou suficiente. Eu posso perder controle. Se eu errar, serei rejeitado. Eu preciso provar meu valor. Perceba algo essencial. A ansiedade não tenta destruir você. Ela tenta proteger você. Ela protege a identidade que você acredita precisar sustentar para ser aceito ou para sobreviver. Mas proteção não é expansão. Quando uma nova possibilidade surge, a estrutura antiga se sente ameaçada. A mente prefere o conhecido, mesmo que o conhecido limite você. Previsibilidade parece segurança, mas previsibilidade não é crescimento. Você não teme apenas o que pode acontecer. Você teme quem terá que se tornar se permitir que aconteça. E isso muda tudo, porque revela que a ansiedade é um sinal de transição, não de fracasso. Se a crença sustenta a emoção, questionar a crença enfraquece o ciclo. Não pela força, não pela repressão, mas pela lucidez. Pergunte a si mesmo: essa definição ainda é verdadeira? Ou pertence a uma versão antiga minha? No momento em que você observa a crença, você se separa dela. E aquilo que pode ser observado não é quem você é. A ansiedade deixa de ser inimiga. Ela se torna indicador. Ela mostra onde uma narrativa já não combina com sua expansão. E quando isso é compreendido, o sistema começa a relaxar. Porque você percebe que não está refém do futuro. Você está reagindo ao significado que sustenta no presente. E significado pode ser revisto. Se a ansiedade está protegendo algo, qual identidade exatamente ela está tentando preservar? O medo real não é o futuro. Quando você observa com honestidade, percebe algo surpreendente. A ansiedade raramente está ligada ao que vai acontecer. Ela está ligada ao que pode mudar. Mudança exige redefinição, e redefinição ameaça identidade. Toda vez que uma versão maior de você começa a emergir, a estrutura antiga reage, não porque seja maligna, mas porque foi construída para manter estabilidade.
A mente humana confunde estabilidade com segurança. Se algo é previsível, parece seguro, mesmo que limite você. Crescer significa atravessar o desconhecido, e o desconhecido remove garantias. Talvez você tema perder aprovação, talvez tema perder pertencimento, talvez tema que descubram que você não é tão capaz, ou talvez exista algo ainda mais profundo. Você pode temer o sucesso, porque sucesso muda relações, muda expectativas, muda responsabilidade. Ser maior do que foi ontem exige abandonar uma definição antiga, e abandonar uma definição pode parecer perda. Então a ansiedade entra como mecanismo de contenção. Ela diz: fique onde é familiar. Não arrisque. Não mude demais. O desconforto que você sente pode não ser sinal de perigo. Pode ser sinal de expansão. Observe sua própria vida. Sempre que esteve prestes a dar um passo importante, houve resistência interna. Antes de uma decisão corajosa, antes de um novo projeto, antes de uma conversa necessária. A energia se intensifica. Isso não significa que você deve recuar. Significa que algo relevante está em jogo. Pergunte a si mesmo com clareza: se eu realmente seguisse o que sinto que é verdadeiro para mim, o que eu temo perder? Respire, porque quase sempre a resposta envolve identidade. Quem eu deixaria de ser? Que papel eu abandonaria? Que narrativa eu precisaria soltar? Você não teme apenas o futuro. Você teme a morte simbólica de uma versão sua. E toda expansão exige essa morte. Não física, mas conceitual. O antigo eu não desaparece por ataque. Ele é superado por evolução. Quando você compreende isso, a ansiedade muda de significado. Ela deixa de ser um obstáculo e passa a ser um indicador de crescimento. Você não está sendo sabotado. Você está sendo convidado a evoluir. A pergunta então não é: como faço isso parar? A pergunta é: estou disposto a atravessar a transição? Porque o desconforto pode ser temporário, mas a expansão é permanente. E isso nos leva ao outro lado da compressão. O que você chama de depressão também carrega um significado oculto. Vamos olhar para isso com clareza. Energia recolhida. Não é derrota. Nem toda ausência de entusiasmo é fracasso. Nem todo silêncio interno é vazio. Existe um momento na transição em que a energia se recolhe. Você sente menos impulso, menos clareza, menos direção, e interpreta isso como queda. Mas observe a natureza. Antes da expansão, existe reorganização. Antes da borboleta, existe o casulo. Dentro do casulo, a antiga forma se dissolve. Isso não é destruição, é reestruturação. Algo semelhante acontece com você. Quando a identidade antiga já não sustenta a frequência que está emergindo, o sistema entra em pausa. Essa pausa pode parecer desânimo, pode parecer desconexão, pode parecer cansaço profundo, mas muitas vezes é recalibração. O erro começa quando você transforma o processo em sentença. Eu estou falhando. Eu estou piorando. Eu nunca vou sair disso. Essas frases adicionam peso. A energia que estava apenas se reorganizando começa a se cristalizar. Perceba a diferença. Sentir retração é um estado. Condenar a retração é resistência. E resistência prolonga o ciclo. Você não está sendo punido. Você está sendo reorganizado. A compressão não é inimiga da expansão. Ela é parte dela. O silêncio não significa ausência de movimento. Significa movimento interno. Algo está sendo revisado. Algo está sendo ajustado. Algo está sendo redefinido. Talvez sua forma antiga de buscar validação já não faça sentido. Talvez antigos objetivos já não vibrem como antes. Quando isso acontece, a energia se recolhe para dentro. Não para destruir você, mas para realinhar você. E aqui eu quero que você faça algo consciente. Se isso ressoa com você, escreva nos comentários: eu escolho elevar minha frequência. Escreva, leia novamente,
Sinta, porque no momento em que você afirma isso, você deixa de se identificar com a queda e começa a se alinhar com a transição. Mudança de frequência não acontece gritando contra o estado. Acontece permitindo reorganização e escolhendo pequenos alinhamentos. Você não está no fundo, você está no intervalo, e o intervalo precede a próxima expansão. O que define se esse período será sofrimento ou transformação é a forma como você interpreta o que sente. E isso nos leva a algo ainda mais profundo. Quem é você sem a história que vem repetindo sobre si? Existe uma armadilha sutil que mantém o ciclo ativo. Ela não está na emoção, ela está na linguagem. Observe como você se descreve. Eu sou ansioso. Eu sou depressivo. Eu sempre fui assim. Percebe o que acontece aqui? Você deixou de relatar uma experiência e passou a declarar uma identidade. Ser implica permanência. Estar implica movimento. Quando você diz, eu estou passando por um estado, existe espaço para transição. Quando você diz, eu sou isso, você cria fixação. A mente humana busca coerência. Se você afirma uma identidade, ela encontrará evidências para sustentá-la. Ela seleciona memórias, filtra experiências, reforça padrões, não porque quer prejudicar você, mas porque quer manter consistência. Agora observe algo ainda mais profundo. Você não é fixo. Seu corpo se renova constantemente. Seu cérebro cria novas conexões. Sua percepção muda a cada experiência. Ainda assim, você insiste em carregar uma definição antiga. Familiaridade gera apego, mas familiar não significa verdadeiro. Talvez você tenha repetido um padrão por anos. Talvez a ansiedade tenha sido constante. Talvez a compressão tenha voltado em ciclos. Repetição não é destino, é hábito. E hábito pode ser interrompido. Interrompido por uma nova definição. Interrompido por uma nova escolha. Interrompido por uma nova narrativa. Você não é a emoção. Você é a consciência observando a emoção. Você não é o estado. Você é quem percebe o estado. Essa distinção é libertadora, porque aquilo que você pode observar não é sua essência. No momento em que você percebe, eu estou experimentando isso, em vez de eu sou isso, algo se desloca internamente. Existe menos peso, menos rigidez, mais possibilidade. A identidade não é prisão, é construção. E toda construção pode ser revisada. Você não está condenado ao passado. Você está habituado a narrá-lo. Narrativas podem ser reescritas, mas para reescrever, é preciso compreender por que a antiga ainda está ativa. E aqui chegamos a uma pergunta decisiva. Se essa identidade limita você, por que ela ainda é mantida? Nenhuma definição persiste sem oferecer algo em troca. É isso que vamos revelar a seguir. Toda crença que permanece cumpre uma função, mesmo quando parece limitar você, mesmo quando causa dor. Se uma narrativa continua ativa, é porque em algum nível ela oferece proteção. Talvez não seja proteção saudável, mas é previsível. E previsibilidade cria sensação de controle. Pergunte a si mesmo com coragem: o que essa identidade me poupa de enfrentar? Respire, porque aqui está o ponto sensível. Se você deixar de se ver como frágil, talvez precise agir com mais responsabilidade. Se deixar de se ver como incapaz, talvez precise tentar novamente. Se abandonar a narrativa da dor, talvez perca a justificativa para não se mover. Observe como isso funciona. A crença limitante cria um campo definido. Ela estabelece limites claros. Limites restringem, mas também protegem do desconhecido. Liberdade exige escolha. Escolha exige responsabilidade. E responsabilidade exige maturidade interna. É mais confortável dizer, eu sou assim, do que assumir, eu posso mudar. Mudança altera relações. Pode afastar pessoas que estavam alinhadas com sua versão antiga. Pode exigir novos padrões. Pode colocar você em ambientes onde será visto de forma diferente. A identidade antiga, então,
Funciona como abrigo, um abrigo estreito, mas conhecido. Você não mantém uma crença que considera totalmente inútil. Ela permanece porque evita algo. Talvez evite rejeição. Talvez evite exposição. Talvez evite fracasso. Mas também pode estar evitando sucesso, porque sucesso remove desculpas. Quando você compreende qual é o benefício oculto, a crença perde força. Não porque você a combateu, mas porque você a entendeu. E aquilo que é compreendido deixa de precisar ser defendido. Você não está preso por fraqueza, está preso por fidelidade a uma narrativa antiga. E fidelidade pode ser revista. A pergunta central deixa de ser: por que eu ainda sou assim? E passa a ser: o que eu temo perder se eu me tornar quem realmente sou? Essa pergunta revela o nó. E quando o nó é visto, ele começa a afrouxar. Compreensão é libertação, mas compreensão sem ação permanece teoria. Então vamos transformar consciência em movimento concreto. Movimento cria reorganização. Clareza sem ação não altera a trajetória. Entender o mecanismo é importante, mas viver diferente exige movimento. Existe um equívoco comum. Você acredita que precisa de uma grande mudança, uma decisão radical, uma transformação dramática. Mas o sistema nervoso não responde bem a revoluções bruscas. Ele responde à consistência. Você não precisa sair da depressão, precisa sair da imobilidade. E imobilidade não é ausência de movimento físico, é ausência de alinhamento. Pergunte diariamente: qual é a menor ação que representa mais verdade para mim hoje? Não amanhã, hoje. Pode ser algo simples: caminhar por alguns minutos, organizar um pequeno espaço, enviar uma mensagem que estava evitando, respirar profundamente por 2 minutos. Você pode achar pequeno demais, mas energia não responde ao tamanho, responde à coerência. Uma ação pequena e alinhada vale mais do que uma grande ação forçada. Movimento altera estado. Movimento regula química interna, regula respiração, regula percepção. Quando você age, gera evidência. E evidência gera confiança. Confiança reduz ansiedade. Percebe o ciclo? Imobilidade alimenta cenários. Movimento cria direção. Você não precisa esperar motivação. Muitas vezes a motivação surge depois da ação. Ação cria prova interna. Prova interna altera a identidade. Você deixa de se ver como alguém paralisado e começa a se ver como alguém que age, mesmo que pouco. Essa pequena mudança muda tudo. Transformação raramente é explosiva. Na maioria das vezes é incremental. É construída em microdecisões. Cada escolha coerente é um voto na versão que você está se tornando. Você não precisa resolver sua vida inteira. Precisa apenas escolher o próximo passo verdadeiro. Um passo, depois outro. E antes que perceba, a reorganização que parecia estagnação se revela como transição. Movimento não elimina o desconforto imediatamente, mas impede que ele se cristalize. E quando você se move com consciência, o sistema entende que não há ameaça, há evolução. Isso nos conduz ao ponto final, porque nada disso funciona sem um elemento essencial: permissão. Permissão é o início da transformação. Forçar não resolve. Lutar contra o Estado só aumenta o conflito interno. Transformação começa com permissão. Permissão para sentir sem se condenar. Permissão para atravessar sem dramatizar. Permissão para não ter todas as respostas imediatamente. Você foi condicionado a combater o que sente, a controlar, a suprimir, a se culpar. Mas emoções não respondem à força, respondem à compreensão. Quando você luta contra a ansiedade, seu sistema entende a ameaça. Quando você condena a compressão, o corpo intensifica o alerta. Permitir é diferente de desistir. Permitir é reconhecer. Isto está acontecendo agora, sem transformar isso em sentença, sem transformar isso em identidade. Espaço cria reorganização.
Presença cria estabilidade. Você não está tentando eliminar uma parte sua, está integrando. Talvez a ansiedade estivesse tentando chamar sua atenção. Talvez o silêncio estivesse criando clareza. Talvez a compressão estivesse preparando expansão. Nada está quebrado. Você está se tornando. E tornar-se exige transição. Se você chegou até aqui, eu quero que você faça algo simples. Deixe o like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários. Eu escolho me observar sem julgamento. Escreva, leia novamente, sinta o que muda. Se este conteúdo está ajudando você, considere se tornar membro do canal. Ao apoiar este espaço, você fortalece essa troca de consciência. É importante dizer com responsabilidade: esta é uma perspectiva espiritual e reflexiva. Não substitui acompanhamento médico ou psicológico. Se você estiver enfrentando sintomas intensos ou pensamentos autodestrutivos, procure ajuda profissional. Cuidar de si é inteligência. Espiritualidade e ciência podem caminhar juntas. Para aplicar hoje, respire de forma lenta e ritmada. Movimente seu corpo diariamente. Reduza excesso de estímulos. Converse com alguém de confiança. Escolha microações coerentes. Mudança não é espetáculo, é processo. Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial, estruturando ensinamentos inspirados na filosofia apresentada por Bashar. O propósito aqui é educativo e reflexivo. Lembre-se do essencial: nada está errado com você. Você está em reorganização, e reorganização é sinal de crescimento.